Oi, gente. Eu tive que dar uma paradinha. Ninguém toca essa campainha. Eu começo a gravar a aula e toca a campainha. Tá? Então eu vou dividir em dois vídeos aí pra vocês, tá bom? Então aqui a gente tá na transformação isobárica. Na isobárica, a pressão é constante. Então imaginando a parte teórica. Eu pego um frasco com uma tampa que se move e coloco dentro desse frasco o meu gás. A quantidade do gás na situação inicial vai ser igual ao final. Esse gás aqui vai estar ocupando um volume. Só que agora eu não vou pensar na pressão, porque a pressão é a mesma no frasco inicial e na final. Eu vou pensar na temperatura. Então aqui eu coloco o gás numa determinada temperatura. Eu vou e aumento a minha temperatura. Aumento a temperatura, tá? Esse símbolo aqui, ó, de aumentar. O que vai acontecer com as partículas aqui dentro? Elas vão ficar mais agitadas. Como a tampa se move para poder manter a pressão constante, ao ficar mais agitada, o que ela faz com a tampa? Ela sobe. Então aí você vai ter a tampa subindo, porque as partículas ficam mais agitadas. E aí eu vou ter o quê? Eu aumentei a temperatura, olha só o que aconteceu com o volume. O volume final em relação ao inicial aumentou também. Então aqui, gente, o volume também aumentou. É uma relação o quê? Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Aumentando a temperatura, o volume aumenta. Na mesma proporção, sempre se a temperatura for na unidade de Kelvin. Na unidade Kelvin, cuidado com isso. Se eu dobrar a temperatura na unidade Kelvin, eu dobro o volume. Se eu triplicar a temperatura, eu triplico o volume. Ai, Lazy, e se eu dobrar a temperatura em graus Celsius? O volume vai dobrar? Não. Por quê? Porque qualquer fórmula, todo pensamento aqui, você tem que transformar para Kelvin, tá, gente? Então, cuidado, tá? Não teima, tá bom? Então, é uma relação diretamente proporcional à isobárica. E agora, a última transformação, e aí depois a gente vai trabalhar um pouquinho de gráfico, tá? Então, foi isotérmica, isobárica. A última é a que tem volume constante, né? Que é a isovolumétrica. A isovolumétrica, gente, tem mais de um nome. Então, a isovolumétrica também pode ser chamada de isométrica ou pode ser chamada de isocórica, tá? São os nomes que costumam aparecer. Isovolumétrica. Lá no roteirinho eu coloquei todos os nomes, tá, gente? Eu só vou colocar esse daqui. Então, se eu não mudo o volume, eu vou lá na fórmula e corto o volume, o que sobra, tá? Então, eu tenho volume constante. Cortei o volume, vai sobrar piti, potó. Piti, potó. Pressão inicial, pressão final, na mesma unidade. Temperatura inicial, temperatura final, em Kelvin, tá? Muitas vezes essas transformações, os vestibulares gostam de usar exercícios envolvendo planetas. Um determinado gás no planeta Vênus tem essas características. Se eu pegar esse gás e trabalhar na Terra, tem outras características. Gente, também é início e final, você vai colocar aqui um planeta que outro planeta, tá? Como que eu posso imaginar, então, vamos finalizar a parte teórica. Como que eu posso imaginar um frasco com volume constante? Eu tenho que ter um frasco com volume fixo, preso. Eu não posso ter uma tampa que se move, tá? Então, não pode ser bexiga, não pode ser saco plástico, que quando você coloca um gás e a tampa se move, né? O gás expande, né? Ocupando um volume maior. Não pode, tem que ser um volume fixo. Então, por exemplo, se eu colocar um gás dentro de uma garrafa e tampar, é volume fixo. Sempre que eu tiver algo rígido, tá? Algo que não muda a sua fisionomia, no caso, um frasco, é volume constante. E aí, como que a gente imagina, então, a teoria? Tá? Pra gente entender se
vai ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, lembrando, a isotérmica é inversamente proporcional. A isobárica é diretamente proporcional. E a isovolumétrica? Então, o volume não pode mudar, ó. Aqui é fixo, tá? Fixo. Se eu tiver uma tampa que se move, eu tenho que prender ela. Posso pensar numa panela, tá? Um volume fixo, tampado. Aí, o que eu tenho? Se o volume é fixo, eu vou analisar a pressão e a temperatura. Então, meu gás aqui está exercendo uma pressão e está numa temperatura inicial. Se eu aumentar a minha temperatura, então eu estou aumentando a temperatura. Tá? Então, PF é maior que TI. O que vai acontecer? As partículas aqui do gás vão ficar mais agitadas. Só que a tampa está presa, não tem como subir a tampa. Se elas vão ficar mais agitadas e a tampa está presa, vai ter uma maior pressão aqui, porque vai aumentar o choque com as paredes do recipiente. Então, aqui, aumentando a temperatura, também aumenta a pressão. Então, também é uma relação que diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Lembrando que para ser diretamente proporcional, a temperatura tem que ser em Kelvin. Gente, não aguento mais falar isso, hein? Proporcional. Proporcional. Tá? Ah, Elise, mas e se eu aumentar a temperatura e trabalhar em graus Celsius? A pressão vai aumentar? Vai, mas não vai ser diretamente. Não significa que se você dobrar a temperatura em graus Celsius, não dobra a pressão. Mas se você dobrar a temperatura na unidade Kelvin, a pressão vai dobrar, tá certo? Às vezes aparecem em alguns exercícios os nomes dos cientistas que trabalharam, estudaram essa parte, tá? Isso aparece mais em faculdade particular, tá? Então também coloquei no roteiro. A isotérmica foi Boyle que estudou, então eles falam lei de Boyle. E a isovolumétrica e a isobárica foi o Charles e o Gay-Lussac, os dois, tá? Então, às vezes aparece, né? Quem trabalhou, quem estudou a transformação isotérmica. Mas, gente, isso para a faculdade particular, tá bom? Então, agora, para finalizar, vamos pensar um pouquinho no gráfico. Eu vou começar com um gráfico de isotérmica e... isotérmica não, isobárica e isovolumétrica. Por quê? Porque as duas são diretamente proporcionais, né? Então, o gráfico é muito parecido. Então, vou apagar aqui, tá? Então, o gráfico da isovolumétrica e da isobárica. São dois processos em que se aumenta uma variável, a outra também aumenta, né? Isovolumétrica e isobárica. Que a pressão é constante. Se eu tiver, então, a isovolumétrica, o volume é constante. Então, você vai ter um gráfico de pressão por temperatura, certo? Não vou analisar o volume se ele não muda. Isovolumétrica é esse. A isobárica, vou colocar aqui na frente. A isobárica é a pressão constante. Então, não vou analisar a pressão aqui. Vou analisar o volume pela temperatura. Se a temperatura for em Kelvin, o gráfico vai ser assim, bem diretamente proporcional, ó, para as duas, gente. Então, aqui, o que você aumentar, se você tiver uma pressão de 1 e uma temperatura aqui de 100, se você aqui aumentar para 2 atms, aqui vai aumentar para 200 Kelvin, tá? Diretamente proporcional, saindo daqui, ó, se você fizer uma projeção. Você não começa o gráfico aqui embaixo, porque não tem como ter pressão zero, né? Se a pressão zero não tem gás. Então, o gráfico sempre vai começar depois, tá? Mesma coisa aqui. Não tem como eu ter um volume de zero. Se volume de zero significa que eu não tenho gás lá dentro. Então, sempre começa daqui. Se aqui for em graus Celsius, gente, também vai subir, mas não vai começar certinho aqui. Ela sobe um pouquinho para lá, tá? Não vai ser diretamente proporcional. Aqui seria a temperatura em Kelvin. Então, o gráfico para as duas
É o mesmo estilo. O gráfico da isotérmica que é um pouco diferente. Então, aí eu vou construir o gráfico com vocês para vocês verem, tá? Acho melhor do que vocês ficarem decorando. Aí vocês entendem a cara do gráfico, tá? Então, vamos aqui colocar, ó, o gráfico da isotérmica. Eu vou ter aqui isotérmica. Então, vamos colocar uma situação. Eu tenho uma pressão e volume, né? Temperatura não muda. Então, eu tenho uma pressão em ATM, tá? Vamos supor. E eu tenho um volume em litros. Quando a pressão é de 1, o volume aqui é de 8 litros. E aí eu vou aumentando a pressão. Então, aqui eu vou para 2, aqui eu vou para 4, aqui eu vou para 8. E eu vou querer completar aqui, tá? Para vocês entenderem de onde saem os valores. E vou colocar esses dados num gráfico, vamos lá, gente, aqui, de pressão por volume, tá? Então, aqui, deixa eu colocar, já dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos começar. A isotérmica é uma relação inversamente proporcional. Aumentando um, o outro diminui. Pode usar a fórmula aqui se quiser, tá? Mas como eu coloquei valores fáceis pra gente analisar, então vou ver por proporção. A pressão de 1 passou para 2. Isso daqui foi dado, tá? O que ele quer, o exercício seria você determinar aqui esses valores para depois colocar no gráfico. Eu dobrei a pressão, tá vendo? O que vai acontecer com o volume? Vai dobrar? Não, porque é uma relação inversamente proporcional. Então, se aqui eu dobro, aqui eu vou dividir por 2. 8 dividido por 2 vai me dar 4 litros, tá? Se você for usar a fórmula PI, VI, PF, você acha VF, tá? Aqui, eu quero achar esse valor. Deixa eu tirar aqui de baixo. Você pode tanto ir de 2 para 4, quanto ir de 1 para 4, tanto faz. 1 para 4 vezes 4, né? Então, aqui divide por 4, 8 dividido por 4 dá 2. 2 para 4 vezes 2, então daqui para cá dividido por 2. Qualquer situação, você vai chegar no mesmo valor, tá? Não quero ficar rabiscando muito aqui, tá bom, gente? Aí, o último pra gente tirar é esse. Você pode pegar lá de cima, você pode pegar qualquer proporção. Vou pegar aqui embaixo. De 4 para 8 vezes 2, daqui pra cá divide por 2. Se eu pegar lá de cima, vezes 8, 1 para 8 vezes 8. 8 dividido por 8, 1. Vai dar o mesmo resultado. E agora eu vou colocar esses pontos no meu gráfico. Na pressão, quando eu tenho a pressão de 1, tá aqui, o meu volume é de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai lá e marca o ponto, marquei, tá? Quando cai gráfico no vestibular, eles dão papel quadriculado para vocês. Eu aumentei minha pressão para 2, tá aqui. Meu volume foi para 4. 1, 2, 3, 4. Caiu para 4. Vou lá e marco o meu ponto aqui, tá? Deixa eu fazer assim porque eu sei que vocês gostam, né? Vocês gostam que faz isso. Aí eu dobrei, fui para 4 ATM. O volume caiu para 2, tá aqui. Vou lá e marco bonitinho aqui o meu ponto. E aí eu fui para 8 de pressão, tá lá em cima, e o volume caiu para 1 aqui embaixo. Pronto, marco o meu ponto. Pronto, gente, olha aqui meu gráfico. Agora eu tenho que unir os pontos, tá? Então aqui, ó, new, olha que lindo. Olha que beautiful, tá? Isso é uma hipérbole. No roteiro que eu passei para vocês, eu dei um esquema geral essa cara, tá? Nota que não tem como essa linha cruzar aqui, porque não tem como ter uma pressão de 0.
tá? Assim como não tem como ter um volume de zero. Então, aqui, ó, ele vai ficar até lá. Aqui também, ó. Se ele for subindo, ele vai subindo, subindo, mas ele não encosta no eixo, tá bom? Então, estudem direitinho, peguem o roteiro para analisar, tá? Eu vou fazer depois um esquema com alguns exercícios resolvidos para vocês, senão vai ficar um filme, um vídeo muito intenso, muito cheio, né? Cansativo. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, bom estudo, tá? Tchau!